Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre função custo, função receita e função lucro. Então vamos. Então o que é a função custo? A função custo é o valor gasto na produção de determinado produto. E nós representamos da seguinte forma: C de x igual a CV mais CF, em que nós vamos observar aqui agora o que é o C de x. Então, esse C de x, ele é o meu custo total de produção. Então, C de x é o custo total de produção. O que é o meu CV? Meu CV, ele é o meu custo variável. Então, meu custo variável é o CV. E o que é o CF? Então, C de F é o meu custo fixo. Então, eu tenho aqui C de x é o meu custo total de produção, CV é o custo variável por cada peça, então há um valor de produção por cada peça, e há um valor total, pelo custo total de produção. E o custo fixo, esse custo fixo é aquele valor que ele não vai alterar, ele não vai mudar, ele vai permanecer. Agora, em segundo lugar, o que é a função receita? A função receita é todo o valor arrecadado nas vendas. Então, nós teremos um determinado produto, esse produto ele será vendido, então o valor arrecadado, todo o valor arrecadado nas vendas desse produto, então é chamado de função receita. E nós representamos da seguinte forma: R de x é igual a P vezes x, onde R de x é a receita ou valor arrecadado. O que é o P? O P é o preço de venda. Do produto. E o que é o X? É a quantidade de produtos. Então, R de x é igual a P vezes x, onde R de x é a receita, o valor arrecadado, o P é o preço de venda do produto e o x é a quantidade de produtos. Em terceiro lugar, agora nós temos a função lucro. O que é a função lucro? É a diferença entre a receita e o custo total. Então, o lucro, L de x, é igual a R de x menos C de x. Então, lucro é igual a receita menos o custo. Onde L de x é o lucro, o R de x é a receita e o C de x é o custo total. Então, o ponto de equilíbrio é quando não há lucro e nem prejuízo. Então,
significa dizer que meu custo é igual à minha receita. Então, o valor que eu gastei na produção foi o mesmo valor que eu arrecadei nas minhas vendas. O meu custo é igual à minha receita. Então, em outras palavras, seria a mesma coisa que dizer que o meu lucro ele é igual a zero. Que o meu lucro igual a zero significa dizer que eu não obtive valor nenhum relacionado ao lucro. O meu custo é igual à minha venda. Vou dar um espaço para vocês tirarem o print. Então vamos lá, exemplo de número 1, para nós começarmos a aplicar essas fórmulas. Um fabricante pode produzir calçados ao custo de R$20 o par. Estima-se que se cada par for vendido por X reais, o fabricante venderá por mês 80 menos X, onde 0 é menor igual a X e X menor igual a 80. Ou seja, quer dizer que esse total aqui, que é o valor X, está relacionado entre 0 a 80 pares de sapatos. Assim, o lucro mensal do fabricante é uma função do preço de venda. Qual deve ser o preço de venda de modo que o lucro mensal seja máximo? Então, a primeira coisa que temos que fazer é o seguinte, perceba, nós temos que destacar os dados do problema. Observa, tem um custo de R$20 por cada par. E diz que serão vendidos por mês 80 menos X pares. Então, essa é a quantidade de pares que serão vendidos, 80 menos X. Ok? E por cada par tem um custo de R$20. R$20 por cada par. Então, esse meu custo total, que é o C de X, ele será a quantidade de pares, que é 20, vezes o total de pares, que é 80 menos X. Certo? Então, o meu custo total será o valor por cada par vezes a quantidade de pares. Então, se eu vender por mês 80 menos X pares, eu tenho que multiplicar essa quantidade, que é a quantidade de pares vendidos, vezes o valor de produção de cada par. Então, meu custo ficará assim. Vou aplicar aqui a distributiva. 20 vezes 80, esquece o zero. 2 vezes 8 dá 16. Pego o primeiro zero, pego o segundo zero. Menos 20 vezes x dá 20x. Então, já tenho aqui a minha função custo total. Agora, vamos lá. O que é que diz mais? Estima-se que se cada par for vendido por X reais, então X reais aqui é o valor de venda. Então, aqui está relacionado à minha receita. X reais é o valor de cada par. O fabricante venderá por mês 80 menos X pares. Então, o que é que vai ser minha receita? Meu R de X é o P vezes o X, ou seja, o preço de venda vezes a quantidade. Então, quem é meu preço de venda? Meu preço de venda diz que será X. E quem vai ser a quantidade X de sapatos? A quantidade X de sapatos vendidos é 80 menos X. Como são dois termos, eu devo colocar entre parênteses. Então, X aqui é o preço e 80 menos X é a quantidade de sapatos vendidos. Então, meu R de X será igual, aplicando a distributiva, então fica assim, X vezes 80, 80x, menos X vezes X, dá X ao quadrado. Então, a minha receita será 80x menos X ao quadrado. Aí diz assim,
Assim, o lucro mensal do fabricante é uma função do preço de venda. Qual deve ser o preço de venda, de modo que o lucro mensal seja máximo? Então, vamos lá. O que é o lucro? O L de X é a minha receita, R de X, menos o meu custo, C de X. Então, o meu lucro será a minha receita menos o meu custo. Então, ficando assim, L de X igual a R de X menos C de X. Então, L de X, que é o lucro, a minha receita. Quanto foi a minha receita? 80x menos x ao quadrado. 80x menos x ao quadrado. Menos o meu custo. Quanto for o meu custo total? 1.600. Aqui eu vou ter que abrir um parênteses, porque eu tenho um sinal negativo, ó, menos o custo. Ou seja, é todo o custo. Não pode ser sem um parênteses, porque ficaria negativo apenas o 1.600. E nesse caso, o custo total não é só 1.600. O custo total é 1.600 menos o 20x. Então, 1.600 menos o 20x. Aí tem que colocar toda essa expressão aqui do custo entre parênteses, porque tem um sinal negativo aqui fora, e nós faremos a aplicação da distributiva, ou seja, o jogo de sinal. Repete 80x menos x ao quadrado, e faremos aqui, ó, aplicação da distributiva, o jogo de sinal. Negativo com positivo dá negativo. Negativo com negativo dá positivo. Aí vamos organizar. Então, menos x ao quadrado mais 80x mais 20x menos 1.600. L de x é igual a menos x ao quadrado. 80 mais 20 dá 100x menos 1.600. Aí eu fiquei com uma função do segundo grau completa, menos x ao quadrado mais 100x menos 1.600. E eu quero aqui nessa função calcular o meu lucro máximo. Eu quero calcular esse lucro máximo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar esse lucro a zero. Pois, igualando esse lucro a zero, eu vou determinar esse x que representa o meu preço de venda, o meu valor em que o produto será vendido. Então, ficará assim, ó, menos x ao quadrado mais 100x menos 1.600, organizando a minha função, é igual a L de x, que é o lucro. Menos x ao quadrado mais 100x menos 1.600 é igual a zero. Pronto. Então, eu expressei a minha função do segundo grau em uma equação do segundo grau. O que eu faço agora? Agora eu destaco os valores de A, de B e de C. Então, o que é o valor de A? O valor de A é o numeral, ou coeficiente, que está acompanhando o x ao quadrado. Perceba, você não está olhando nenhum número aqui acompanhando o x ao quadrado. Então, quando não aparece esse numeral é 1. Aqui tem 1. É 1x ao quadrado. Nesse caso está negativo, então menos 1. Então, meu A é menos 1. Quem é o meu B? Então, meu B é o numeral ou coeficiente que acompanha o x, CC ao quadrado. Nesse caso aqui é o C. E quem é o meu C? Meu C é o coeficiente ou o valor, ou esse numeral, que ele é independente. Ele não acompanha x ao quadrado e nem acompanha x CC ao quadrado. Ele é o termo independente. O menos 1.600. Pronto. Já tenho o meu valor de A, o meu valor de B, o meu valor de C. Eu quero determinar esse lucro. Aliás, eu quero determinar o lucro mensal para que ele seja máximo. Eu preciso saber o preço. Eu quero determinar o preço de venda. Então, para eu determinar o preço de venda, eu vou calcular o x vértice, é o menos B, sobre 2 vezes o valor de A. Então, o x vértice vai determinar o meu valor de venda. O menos da fórmula, aí eu vou para o meu B é positivo, então ele fica negativo. Por
que ele fica negativo? Porque tem o menos da fórmula e o B é positivo. O negativo com positivo está negativo. Sobre 2 vezes o A. Quem é o A? O A é menos 1. Então, 2 vezes o menos 1. X vértice é igual a menos 100. 2 vezes o menos 1 dá menos 2. X vértice, negativo com negativo, isso dá positivo. Fica 100 sobre 2. X vértice é igual a 100 dividido para 2, então 50. Então, o preço de venda, de modo que meu lucro seja máximo, deve ser de R$50. Vou dar um espaço para vocês tirarem o print. Exemplo de número 2. Um fabricante vende mensalmente X unidades de um determinado artigo por R de X igual a X ao quadrado menos X. Então, isso aqui é a receita. É todo o valor arrecadado nessa venda. Sendo o custo da produção dado por C de X, esse aqui é o custo total, C de X igual a 2x ao quadrado menos 7x mais 8. Quantas unidades devem ser vendidas mensalmente, de modo que se obtenha o lucro máximo? Então, foi dada a receita. O custo deseja saber quantas unidades devem ser vendidas. Então, ele quer saber essa quantidade. Então, primeiro, o que é o lucro? R de X. Então, L de X é igual a R de X menos C de X. Então, L de X é igual. A minha receita, x ao quadrado menos x, menos, aí tem que abrir um parênteses e colocar o custo aqui, ó, 2x ao quadrado menos 7x mais 1. L de x é igual a x ao quadrado menos x. E aqui nós faremos a aplicação da distributiva fazendo jogo de sinal. Negativo com positivo dá negativo. Negativo com negativo dá positivo. Negativo com positivo dá negativo. E nós faremos agora a organização. X ao quadrado menos 2x ao quadrado. Agora vamos juntar os x que não estão ao quadrado. Menos x e mais 7x. E os numerais que não têm x, apenas o menos 8. Fazendo essa organização, sinais diferentes subtrai e preserva o sinal do maior valor absoluto. Então, o maior aqui é o 2x. Então, 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado vai dar 1x ao quadrado. E aqui, sinais diferentes novamente subtrai, preserva o sinal do maior, então fica positivo. 7 menos 1 dá 6. Menos 1. Ou seja, eu fiquei com uma função do segundo grau completa. Menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Para que eu venha saber o preço de venda, é necessário que eu pegue essa expressão, que é uma função do segundo grau completo, e expresse ela em uma equação do segundo grau completo. Como é que eu faço? Então, eu chamo L de x de zero. Ficando assim, menos x ao quadrado mais 6x menos 8 igual a L de x. Menos x ao quadrado mais 6x menos 8 igual a zero. O que eu faço agora? Destaco o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, quem é o A? O A é o numeral ou o coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado. Quando esse numeral não aparece, ele é 1. Como está negativo, fica menos 1. Quem é o B? B é o coeficiente ou numeral que acompanha o x que não está ao quadrado. Nesse caso é o 6. E quem é o meu C? Meu C é o meu termo independente. Ele não acompanha nem x ao quadrado, nem o x sem c ao quadrado. Esse caso aqui é o menos 8. Pronto, eu tenho o valor de A, o valor de B e o valor de C. Agora eu posso determinar o valor de venda. Porque o que é esse valor de venda? Eu encontro ele pelo x vértice. X vértice é igual a menos o valor de B sobre 2 vezes A.
Então, toda vez que eu quiser encontrar esse valor de venda, eu vou ter que utilizar o x vértice, igual a menos b sobre 2 vezes a. Então, x vértice é igual ao menos da fórmula. Aí você vai para o B está positivo. O B positivo com o menos da fórmula, ó, negativo com positivo, dá negativo, fica negativo. 2 vezes o A é negativo, coloca em parênteses, menos 1. O x vértice é igual a menos 6, dividido por 2 vezes o menos 1, dá menos 2. X vértice é igual a negativo com negativo dá positivo, 6 dividido para 2, 3. Ou seja, significa dizer que cada unidade deve ser vendida por R$3. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Vamos lá. Exemplo de número 3 diz assim: uma siderúrgica fabrica pistões para montadoras de motores automotivos. O custo fixo mensal de R$950 inclui conta de energia elétrica, de água, impostos, salários, etc. Existe também um custo variável que depende da quantidade de pistões produzidos, sendo a unidade R$41, considerando que o valor de cada pistão no mercado seja equivalente a R$120. Monte as funções custo, receita e lucro. Calcule o valor do lucro líquido na venda de 1.000 pistões e quantas peças, no mínimo, precisam ser vendidas para que se tenha lucro. Então, primeira coisa que faremos, montaremos as funções. Então, primeiro, a função custo. C de x vai ser igual ao custo variável mais o custo fixo. C de x. O custo variável. Quanto é gasto por cada unidade? Cada unidade gasta-se R$41. Então, 41x mais o custo fixo, que é 950. Então, já montei a minha função custo. Agora, eu preciso montar a minha função receita. R de x igual a P vezes x. O que é o P? O P é o preço de venda. Então, o preço de venda de cada pistão, 120. Então, 120 vezes x. E agora, o lucro, minha função lucro. O que é o L de x? É o R de x menos o C de x. Então, L de x será igual ao R de x, 120x, menos o C de x, tem que colocar em parênteses, porque é toda essa expressão, 41x mais 950. Então, L de x é igual a 120x. Aplicando a distributiva, fazendo jogo de sinal, negativo com positivo dá negativo. Negativo com positivo dá negativo. L de x é igual a 120 menos 41. Então, isso dá 79x. 10 menos 1, 9. Aqui ficou 1. 11 menos 4, 7. Menos 950. Essa aqui é a minha função lucro. Agora, observe. Calcule o valor do lucro líquido na venda de 1.000 pistões. Então, vai ficar assim, ó, L de x, 79x menos 950. Então, quantos pistões serão vendidos? 1.000. No lugar do x, eu coloco 1.000. L de 1.000, 79 vezes 1.000, menos 950. L de 1.000, 79 vezes 1.000 dá 79.000, menos 950. Então, fica L de 1.000 é igual. Então, vamos subtrair 79.000 menos 950. 0 menos 0, 0. 10 menos 5, 5. 9 menos 9, 0. Aqui perde uma unidade, ficou 8. E aqui o 7. Então, deu 78.050. Então, esse aqui é o lucro na produção de
1.000 pistões. Então, calcule o lucro líquido na venda de 1.000 pistões e quantas peças, no mínimo, precisam ser vendidas para que se tenha lucro. Ou seja, para que eu tenha lucro, significa dizer que meu valor de venda, que no caso aqui é a receita, ele tem que ser maior do que o custo. Então, meu valor aqui da receita tem que ser maior do que o custo. Porque caso isso aqui não ocorra, então significa dizer que não houve lucro. Se a minha receita for igual ao meu custo, então não houve lucro. Porém, se a minha receita for maior do que o meu custo, então houve lucro. Então, calcule o valor do lucro líquido na venda de 1.000 pistões e quantas peças, no mínimo, precisam ser vendidas para que se tenha lucro. Então, para que se tenha lucro, o meu valor, que é a receita, tem que ser maior do que o meu custo. E a minha receita? 120x. E o meu custo? 41x mais 950. Então, 120x passa para cá, subtraindo 41x maior 950. 120 menos 41, isso dá 79x, maior que 950. X maior que 950 dividido para 79. Então, 950 dividido para 79. 9 é menor, não pode. Baixa aqui o 5. 95 dá no máximo uma vez. Uma vez o 79, 79. 5 menos 9 não pode, fica o quê? 15, pede emprestar 15 menos 9, isso dá 6. E aqui ficou 8. 8 menos 7, 1, baixa o 0. 160 para 79 dá no máximo duas vezes. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 7, 14, com 1, 15. Aí sobram 2. Não tem mais número para baixar, baixa o 0 e coloca aqui uma vírgula. Só que 20 é menor do que 79. Tem que colocar aqui um 0 e outro 0 aqui. 200 para 79 dá no máximo duas vezes, que dá 158. Sobrando aqui 42. Então, tem que vender aqui no mínimo 12 peças. Então, no mínimo 12 peças para que se obtenha lucro. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.